Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Nesse domingo, 5 de janeiro, faremos o primeiro boletim da Série A3 do Campeonato Paulista. Primeiro de 2025, claro. Eu gravei outros 2 vídeos na temporada de 2024, falando dos preparativos de cada uma das 16 equipes, falando dos treinadores, alguns reforços e tal. Agora, nesse início de 2025, eu já fiz há 2 dias a Série A4, vou fazer hoje para vocês a Série A3. É a mesma fórmula de disputa, praticamente a mesma. Por quê? São 16 clubes participantes, você vai fazer um turno único, 15 rodadas, classificam os 8 primeiros colocados para a segunda fase e os 2 últimos caem para a Série A4, certo? Só que na Série A4, primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto são os mata-matas, perfeito? Na casa sempre do time com pior campanha. Primeiro e oitavo. Primeiro jogo na casa do oitavo, segundo na casa do primeiro. Óbvio, e assim sucessivamente. Porém, na Série A4, se você tiver 2 empates, o time de melhor campanha se classifica. Primeiro e oitavo, 2 empates, o primeiro se classifica. Na Série A3 e na Série A2, não. Tem pênaltis. Mesmo se jogando primeiro com o oitavo, 2 empates, pênaltis para ver quem classifica. Tá? Então nessa Série A3 você tem pênaltis, na Série A4 você não tem e prevalece a melhor campanha. É isso, os 2 primeiros colocados vão subir para a Série A2 e os times estão se preparando. Regulamento falado, a federação já divulgou as datas e horários da primeira rodada. Bom, na primeira rodada nós não teremos o jogo 15 de Jaú e Desportivo Brasil. Todos os jogos teriam, né, a gente na tabela, esboço de tabela inicial que eu falei nos vídeos anteriores, todos os jogos seriam dia 18 de janeiro, certo? Não, nós teremos 6 jogos dia 18, um jogo dia 19 e um jogo adiado, que é o 15 de Jaú e Desportivo Brasil, que vai ser só dia 12 de fevereiro. Por que, Ademar? Por quê? Porque o Desportivo Brasil fez a mesma solicitação que fez o São Paulo, que tinha feito o Santos, que agora não vai mais para os Estados Unidos. São Paulo vai disputar um torneio. No finalzinho de 2024, o Desportivo Brasil foi para a China. Ele é um clube que tem o dono, né, os chineses. Ele foi fazer uma série de amistosos e não chegaria a tempo de jogar com 15 de Jaú. Então, na primeira rodada, a federação prorrogou esse jogo. Em vez de ser dia 18 de janeiro, 15 de Jaú e Desportivo Brasil em Jaú será dia 12 de fevereiro. Nessa primeira rodada, nós teremos um jogo no dia 18, às 10 da manhã, em Suzano, União Suzano e União São João. Aí, às 15 horas, nós teremos Rio Preto e Catanduva, em São José do Rio Preto. 15 horas também em Americana, Rio Branco Esporte Clube São Bernardo. E aí, a gente tem às 16 em Itapira, Itapirense e Monte Azul. Aí a gente tem ainda às 16, às 17 em Leme, Lemense Comercial. Eu falei que só teríamos um jogo dia 19, não, são 2. Dia 19, no dia seguinte, às 10 da manhã em Franca, Francana e Sertãozinho. E aí a gente vai ter no dia 19 às 16 em Birigui, Bandeirante e Marília. Então é isso. A hora que eu falar dos times, eu vou recuperando e falando novamente dos jogos, certo? Então, dia 18 e 19, nós teremos 7 jogos. Um jogo, 15 de Jaú Desportivo Brasil, ficou para o dia 12 de fevereiro. Bom, para dar a ordem alfabética aqui, não ter privilégio para ninguém, vamos começar falando dos 16 clubes. Antes, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Tem vídeos da 1, da 2, da 3, da 4. Teve vídeo da A, da B, da C, da D do Brasileiro, Copa Paulista, tá tudo lá. Se você for no playlist, você vai recuperar tudo lá. Então faça sua inscrição, ative o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, e se você curtir, você vai lá e assiste. E principalmente, pedir sua opinião, pedir sua pergunta, pedir sua informação para me ajudar. São 16 clubes em cada série, é sempre difícil você conseguir muitas informações. Eu corro atrás, mas se você puder me ajudar, fique à disposição, certo? Então vamos lá. Vamos começar lá em Birigui com o Bandeirante do meu amigo Roberval Davino, hein? Subiu com a Inter de Bebedouro, né? A Inter de Bebedouro não tinha subido entre os 2 primeiros colocados da Bezinha, mas com as desistências de Red Bull Bragantino, de Ska Brasil e tal, você vai remanejando. Maravilha, Inter de Bebedouro do Roberval Davino do ano passado subiu. Agora o Roberval Davino foi para Birigui e olha,
nesta semana, nessa primeira semana do ano, o Bandeirante começou a anunciar um monte de jogador. Vamos lá. O Biluca, que estava lá meia, renovou. O volante Léo Hanna, revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, bom jogador, estava no Nacional de Uberaba, ele foi contratado. Aí o lateral esquerdo, Lucas Silva, que veio do Laguna de Santa Catarina, foi contratado. O zagueiro Jackson, que veio da Inter de Bebedouro, foi contratado. O zagueiro Rodrigo Sabiá veio do Sergipe. O centroavante Adiel veio do Rio Branco do Paraná. O meia Tocantins veio do Tocantinópolis. O meia atacante Lourenço veio da Inter de Bebedouro. O Christian, lateral direito, também veio da Inter de Bebedouro. O lateral direito Matheus Artena veio da Academia do Mato Grosso. O zagueiro Thiago Mina veio do Criciúma. O Renan, o meia Renan, veio do Mauaense. O atacante Foquinha veio do São Caetano. O goleiro Pedro Nagel veio do Fluminense de Santa Catarina. O Guilherme Abadu veio do Laguna de Santa Catarina, lateral direita. O meio Matheus Carvalho veio do Rio Branco do Paraná. O lateral esquerdo, Guilherme Nunes, veio do São Bernardo. Então é um elenco novo, com técnico experiente, competente, vencedor, Bandeirante de Birigui, que promete chegar forte aí. O Bandeirante estreia no dia 19 agora de janeiro, às 16 horas em casa, em Birigui, contra o Forte Marília, hein? Jogão. Do Bandeirante vamos para o Catanduva. O Catanduva manteve o Ivan Canelo. Fez uma bela, não subiu, mas fez uma bela temporada em 2024 e tal. Manteve base do time. Eu falei de todas as contratações para vocês nos últimos vídeos, e agora eles vêm apresentando jogadores que eles já tinham anunciado, e a sua assessoria de imprensa vem fazendo um trabalho muito legal, vem mostrando jogadores, falando os que renovaram, falando os que vêm, preparando o time que está treinando, e o Catanduva vem forte, hein? Vem forte porque tem o mesmo treinador, tem a mesma comissão técnica, tem vários dos jogadores que brilharam ano passado, e promete chegar para brigar também, hein? O Catanduva do Ivan Canela estreia no dia 18, fora de casa, lá em São José do Rio Preto, 15 horas contra o Rio Preto. Jogão, hein? Quem também não anunciou reforços nesse período aí entre o final do ano passado para esse ano foi o Comercial. O Comercial chegou a fazer um jogo-treino com a Ferroviária no último dia 26 de dezembro, perdeu por 1-0, mas o Renato Peixe ficou satisfeito, porque são 3 tempos. Geralmente, na pré-temporada, eles fazem 3 tempos de 30 minutos, ou seja, você tem 1h30 de jogo. Muitas vezes são 3 times diferentes, às vezes você faz os titulares nos primeiros 30, os reservas no segundo 30, depois você mescla, enfim. Você tem a oportunidade, e o Renato Peixe falou que está gostando muito do nível do elenco. E o melhor, o Comercial estreou na Copinha, vencendo por 1-0 o Retrô de Pernambuco. O Retrô, para quem não sabe, é uma equipe nova que foi campeã da Série D e subiu para a Série C. Faz um trabalho de base brilhante. O Comercial estreou vencendo, e aí o Renato Peixe está acompanhando de perto, que ele falou que alguns garotos vão integrar o elenco profissional na Série A3. Muito legal isso, hein? O Comercial que estreia no dia 18 agora, fora de casa em Leme, contra o Lemense, às 17 horas. Do Comercial vamos para o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil está na China, né? Ele está em Ganzhou, acho que chama a cidade. Vai fazer uma série de amistosos. Antes de ele embarcar, ele fez um jogo-treino. Não divulgou resultado. Eu sou meio contra isso, mas fez alguns jogos-treinos até o dia 29 de dezembro. E aí o Fábio Totti, o treinador que é mantido, o Fábio Totti é treinador do Sub-20 e treinador do profissional. Então ele faz a integração mesmo. Ele foi viajar com o elenco, né? E o elenco vai fazer uma série de amistosos, por isso que não vai estrear no dia 18. Por isso que a partida contra o 15 de Jaú foi para o dia 12 de fevereiro dessa primeira rodada. Ele não vai chegar a tempo. Enquanto o profissional está lá na China, o time da Copinha estreou, venceu por 3-0, e é lógico, o Fábio Totti, que faz essa transição, sabe, já tinha dito, que assim que voltar da China, com a Copinha já definida, ele vai trazer alguns jogadores que vão integrar também o elenco do Desportivo Brasil na Série A3.
Vamos para o time na Copinha, estreou ganhando por 3-0 do Dom Bosco do Mato Grosso. Então o Desportivo Brasil começou muito bem. Do Desportivo Brasil vamos para o Esporte Clube São Bernardo. O Esporte Clube São Bernardo vai ser o técnico Marcos Basílio, que vai comandar, né? O Renato Peixe comandou ano passado, o Renato Peixe agora vai estar no comercial. Então o Marcos Basílio vai ter sua grande oportunidade no Esporte Clube São Bernardo, que continuou contratando, hein? Continuou contratando. Olha, o atacante Vinícius Peixoto veio do Mirassol. O Marco Júnior, volante que jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, começou na base do São Paulo, foi contratado. O atacante Juan Christian, né? Juan Christian veio do Volta Redonda. Também o Marcos Basílio está acompanhando o time que estreia hoje, nesse domingo, dia 5 de janeiro na Copinha, vai jogar com o Zumbi de Alagoas. Ele também está observando, diz que o elenco está praticamente definido, deve agora trazer alguns bons valores que se mostrarem serviço na Copinha para integrar e está preparado. O Esporte Clube São Bernardo, que estreia no dia 18, às 15 horas em Americana, contra o Forte Rio Branco. Belo jogo, hein? Belo jogo e uma difícil tarefa para o time do Marcos Basílio. Do Esporte Clube São Bernardo vamos para a Francana. A Francana manteve o Vantuil Rodrigues, né? Francana foi a vice-campeã da Série A4, Rio Branco campeão, Francana vice, eles subiram com competência. Manteve lá, vem fazendo jogos treinos, o último tinha feito com o Bandeirante de Birigui no dia 29 de dezembro, ganhou por 3-0, o que é sempre um bom sinal, embora jogo treino pouco importa, né? Aí anunciou nos últimos dias o atacante Luizinho. O atacante Luizinho, ele tá voltando, na verdade, né? Ele estava no América do Teófilo Otoni, lá de Minas Gerais, e agora ele voltou. Aí contratou o goleiro Wesley do Fast, e agora no comecinho da temporada empatou, fez um jogo treino, empatou lá com uma série de amistosos, também aquelas coisas que divulga, às vezes não divulga, mas o certo é que tem feito muitos jogos treinos, se preparado legal, e por tudo isso a Francana vem forte, né? Você vê que ainda teve mais 2 reforços, já tinha falado nos vídeos anteriores de muitos jogadores que chegaram, e o time da Copinha também, o Vantuil tá de olho, estreou em casa, em Franca, empatando com o Nova Iguaçu por 1-1. Então veremos. E também existe a possibilidade de você, um jogador ou outro, ou alguns, né, você integrar no seu elenco profissional a Francana. A Francana vai estrear em Franca no dia 19, às 16 horas, contra o Sertãozinho. Olha que jogo legal. 2 times que já frequentaram o Paulistão, né, a primeira divisão e tal. Sempre muito legal. Vamos da Francana para a Itapirense. A Itapirense já fez todo o seu trabalho de preparação, contratou muitos jovens valores, muitas apostas, verdade seja disse, mas o Tássio Lopes falou que está muito feliz, viu? Ele está muito feliz, ele entende que a coisa está num caminho certo, tem bons resultados nos jogos treinos que não são divulgados, mas ele diz que tem bons resultados e bom aproveitamento, ele está muito feliz e estava observando a Copinha. Porém, na estreia da Copinha, a Itapirense perdeu para o América do Rio. O América do Romário, que é o presidente, perdeu por 2-1 e que deixa mais ou menos a torcida preocupada de que as possibilidades de classificação para a segunda fase são remotas, e se o time não brilhar na Copinha, dificilmente você vai ter muita coisa para aproveitar no profissional. Mas enfim, é a Itapirense que vai estrear na Série A3, em Itapira, em casa, lá no Chico Vieira, dia 18 às 16 horas, contra o Monte Azul, que é o atual campeão da Copa Paulista. Então é um bom desafio para a Itapirense do Tássio Lopes. Da Itapirense vamos para o Lemense. O Lemense também fazendo uma série de jogos treinos, né? O Lemense que tem o Xandão era técnico da base, saiu da base do Lemense, foi para o Vasco, e aí quando ficou sem treinador, convidou o Xandão para ter sua primeira oportunidade no profissional do Lemense, e vai ter, né? Fez um jogo treino com o Sub-20 da Ponte, o time que foi jogar a Copinha, no dia 22, ganhou por 3-0, depois fez um jogo treino com a Inter de Limeira, perdeu por 2-0 no dia 30. Então, de qualquer maneira, o Xandão falou que dentro das suas possibilidades, dentro do que ele tem visto, está gostando do time. Lemense, que estreia em casa, hein?
estreia no dia 18, em Leme, 17 horas contra o Comercial. Jogo difícil, vamos acompanhar de perto para a gente passar tudo para vocês. Essa é a preparação do Lemense. Do Lemense para o Marília contratou, montou um elenco forte para mim, além de ter um elenco forte, o Ricardo Costa é um cara que sempre tem acesso, é um técnico competente, vem muito forte, e ainda trouxe volante Romário de volta, estava na Caldense, jogou, né, no ano passado, pelo Marília, voltou, foi para o Caldense e agora retornou, vai ser outro dos reforços do Marília que vem forte. O Marília marcou 2 jogos treinos, né? 2 jogos treinos nesse início de temporada. Hoje é dia 5 de janeiro. No dia 10 ele vai fazer um jogo com treino com o Vossen, lá em Marília. O Vossen é da Série A4. No dia seguinte ele faz um jogo com o Araçatuba, também da Série A4. Os 2 jogos em casa para fazer os testes finais, já que o Marília vai estrear fora de casa no dia 19 contra o Bandeirante em Birigui. Então olha que o Marília vem forte, para mim um dos candidatos a brigar pelo esse título da Série A3, hein? Do Marília para o Monte Azul. O Monte Azul, como eu tinha dito no vídeo anterior, né, o técnico campeão, o alemão, aquele atacante que começou no Santos e tal, sei lá o que aconteceu, saiu, e aí o Monte Azul resolveu apostar no Quinho Forgiani. Quinho Forgiani. Bom, o Quinho chegou, começou a fazer aí algumas observações do time, né? O time renovou o contrato do zagueiro Marlon, renovou o contrato do Gui Mendes, atacante Gui Mendes, renovou o contrato do lateral esquerdo Pedrinho, reformou do Lucas Caio, lateral direito, fez um jogo treino com o Barretos e ganhou por 2-1. Barretos vai jogar a Série A4. Então o Quinho, apesar de ter chegado aí numa situação meio que tormenta, né? Conheceu o grupo, analisou o grupo, está satisfeito com o grupo. E nesse seu primeiro jogo treino ele ganhou do Barretos, então fica sempre aquela situação, né? Vamos ver, já que além da Série A3, o Monte Azul este ano vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro por ter sido campeão da Copa Paulista e escolheu a Série D. Monte Azul que estreia no dia 18 em Itapira contra Itapirense às 16 horas. Do Monte Azul para o Rio Branco de Americana, que venceu seus 3 jogos treino na temporada passada, Ferroviária 1-0, Capivariano 6-1, 2-1 no 15 Piracicaba, e nesta semana anunciou o artilheiro Marcos Uberaba, que brilhou muito no SCA Brasil, acompanhei de perto, foi artilheiro do SCA Brasil, tanto do Sub-20 quanto do time profissional, que agora está licenciado, né? Já tinha jogado a Copa, a Série A2 ano passado pelo Linense, e aí fez a Copa Paulista e agora retornou o Marcos Uberaba, o Rio Branco, que também chega forte, hein? Para mim também é um dos times favoritos a brigar pelo título, vai estrear em Americana, em casa, dia 18, com o Esporte Clube São Bernardo, às 15 horas. Do Rio Branco para o Rio Preto, o Rio Preto fez um jogo no dia 23 com o Linense, empatou 0-0, o Linense é da primeira divisão. Aí deu folga para todo mundo, Natal, Ano Novo, se reapresentou agora dia 2, está treinando, né? O técnico do Rio Preto é o Valmir Israel. Eu não falei do Monte Azul, né? Desculpa, do Rio Branco, né? O Rio Branco continuou com o Leandro Melich, que era supervisor do ano passado, quando o time foi campeão, né? Com o Rafael Pereira, e aí o Leandro Melich agora assumiu, mas ele já fez grandes trabalhos, inclusive no Ibrachina, enfim, o Rio Branco. Rio Preto, do Valmir Israel, fez 0-0 com o Linense, deu folga para todo mundo, retomou, e eu ouvi uma entrevista do Valmir Israel falando que o elenco do Rio Preto vai surpreender muita gente. Veremos o Rio Preto, que vai estrear dentro de casa no dia 18 às 15 horas contra o Catanduva. Vai ser um grande jogo, hein? Grande jogo. Do Rio Preto para o Sertãozinho. Sertãozinho também no final do ano passado fez um amistoso com o Botafogo de Ribeirão Preto da primeira divisão e empatou por 1-1, né? E aí depois também teve as folgas de Natal, Ano Novo, tal, voltou na retomada. O Sertãozinho, que vai ser comandado pelo Marcelo Marelli, vem forte, e o Sertãozinho vai estrear fora de casa contra a Francana no dia 19 às 10 horas da manhã, hein? 10 horas da manhã estreia o Sertãozinho. Do Sertãozinho para o União Suzano, o último jogador que anunciou foi o meia Nino Rocha, que veio do América, do Alecrim de Rio Grande do Norte, né? União Suzano, que vai ser comandado pelo técnico Edmilson de Jesus, tá ali
acompanhando a copinha, vendo o que vai acontecer, de repente vai trazer algum garoto ou não. Não o time do União Suzano, né? Que não está acompanhando, mas tem sede lá em Suzano. De qualquer maneira, o treinador está satisfeito, veremos. Vai estrear no dia 18, 10 horas da manhã. O primeiro jogo da Série A3 deste ano vai ser às 10 horas da manhã em Suzano, União Suzano e União São João. E vamos terminar esse vídeo com o 15 de Jaú. O 15 de Jaú, que na copinha está no grupo do São Paulo, estreou vencendo por 3-0 o Picos, o São Paulo estreou vencendo por 2-0 o Serra Branca da Paraíba, tendência é que os dois times se classifiquem para a segunda fase, o que é sempre um alento, porque o técnico do 15 de Jaú, o Carlos Pimentel, está atento, falou que tem bons valores no time do 15 de Jaú, e olha, e divulgou nos últimos dias vários jogadores, hein? Vamos lá, Meia Popó veio do São José do Maranhão, o atacante Wesley Pacheco veio do Avenida do Rio Grande do Sul, o zagueiro João Vitor veio do Coimbra de Minas Gerais, o volante Vitor Carré veio do Arapongas, o volante Giovani veio do Rio Verde do Goiânia, o atacante André Jacaré veio do Taquaritinga, fez um jogo treino com o Taquaritinga, ganhou por 2-1, né? Então, olha, que parece que o 15 de Jaú também vem para brigar. Veremos, o 15 de Jaú estreia no dia 19, né? Desculpa, ele não estreia na primeira rodada, ele estrearia, mas como o Desportivo Brasil tá lá na China, esse primeiro jogo que seria agora na primeira rodada foi para o dia 12 de fevereiro. Então ele tem uma folga, só vai estrear na segunda rodada, o 15 de Jaú. É isso aí, tá tudo aí para vocês, todas as informações dos 16 clubes, o regulamento, a tabela, os jogos, os horários, tudo para você. Prometo que eu volto com mais um boletim antes da estreia no dia 18. É isso aí, forte abraço a todos, até lá.